Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha e aqui nós vamos tratar agora o que está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32, onde Jesus vai abordar o assunto do adultério. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Não adulterarás. Jesus, nesse versículo, explica o sétimo mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não cometerás adultério. É provável que os fariseus tivessem explicado esse mandamento como fizeram com o sexto, como se estendendo apenas ao ato externo, e que eles consideravam maus pensamentos e uma imaginação devassa como de pouca importância, ou como não proibidos pela lei. Jesus assegura a eles que o mandamento não considerava apenas o ato externo, mas os segredos do coração e os movimentos dos olhos. Ele declara que aqueles que satisfazem seu desejo arbitrário, que aqueles que procuram a mulher para aumentar sua luxúria, já aos olhos de Deus, violaram o mandamento e cometeram o adultério. Tal era a culpa de Davi, cujo profundo e terrível crime mostra completamente o perigo de se entregar a desejos malignos e a visões de um olho desonesto, assim como está registrado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e nunca parando de pecar. Tão excessivamente rigorosa e ampla é a lei de Deus, e tão hedionda à sua vista pensamentos e sentimentos que poderiam ser escondidos para sempre do mundo. Versículo 28. Porém eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar, em seu coração já adulterou com ela. Qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar. Jesus aponta a espiritualidade da lei, que era uma questão a qual os judeus prestavam muito pouca atenção. De fato, é propriedade de um fariseu abster-se apenas do crime externo. Os homens são muitas vezes menos inquisitivos em saber até que ponto a vontade de Deus se estende para que possam agradá-la e executá-la, do que em saber em que medida pode fazer suas concupiscências sem destruir totalmente seus corpos e almas por uma violação aberta da lei. É muito importante que compreendamos o significado das palavras de Jesus nessa sentença. Não se refere ao desejo natural, que forma parte do instinto e da natureza humana. Segundo o significado literal da expressão no idioma grego, merece ser condenado o homem que olhe para uma mulher com intenção deliberadamente luxuriosa. Condena-se ao homem que se vale de seus olhos deliberadamente para despertar a paixão adúltera e estimular o desejo. O homem que Jesus está condenando aqui é aquele que usa seus olhos como meio para a excitação de seus desejos. Aquele que encontra o prazer em tudo o que suscita seu desejo pelo proibido. Para quem é puro, todas as coisas são puras, mas aquele cujo coração é impuro pode ver até a cena mais inocente e encontrar nela algo que sirva para excitá-lo, despertando nele os desejos pecaminosos. Seu coração já adulterou com ela. É o desejo sincero, ou o desejo da alma, que em vários casos constitui o bem ou o mal de um ato. Se um homem deseja sinceramente cometer o mal, mas não pode, porque Deus coloca fora seu poder, tempo, lugar e oportunidade, ele é totalmente responsável pela iniquidade do ato, porque aquele Deus que busca e julga o coração sabe de tudo que está ali, dentro dele, do desejo dele, da vontade dele. Portanto, se um homem deseja sinceramente fazer alguma gentileza que está fora do seu poder, o ato também é considerado como dele, porque Deus, nesse caso, como no acima, aceita a vontade pela ação. Se olhares e desejos voluntários e deliberados fazem adúlteros e adúlteras, quantas pessoas existem quando a vida inteira é um crime continuado? Cujos olhos estão cheios de adultério, eles não podem cessar o pecado. Muitos detestariam cometer um ato externo diante dos olhos dos homens, em um templo feito de pedra, e, no entanto, não têm medo de cometer uma multidão de tais atos no templo de seus corações e aos olhos de Deus. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o de ti, porque é melhor para ti que um dos teus membros se perca, do que o teu corpo todo seja lançado no inferno. Teu olho. Os hebreus, como outros, estavam acostumados a representar os afetos da mente pelos membros ou parte do corpo. Assim, os intestinos denotavam compaixão, o coração, carinho ou sentimento.
os rins entendimento, propósito secreto. Um olho malicioso denota algumas vezes inveja e outras vezes uma má paixão ou pecado de modo geral. A expressão é usada para denotar forte paixão adúltera, desejo legal ou inclinação perversa. Direito. O olho e a mão direita são mencionados porque são de maior utilidade para a maioria de nós e denota que, por mais forte que seja a paixão ou difícil de se resistir, ainda assim devemos fazê-lo. Te faz pecar. O substantivo da qual o verbo pecar no original é derivado, geralmente significa uma pedra de tropeço, ou uma pedra colocada no caminho, sobre a qual alguém pode cair. Significa também uma rede ou parte de uma rede contra a qual, se um pássaro bate, ele prende na rede e é capturado. Isso significa, portanto, qualquer coisa pela qual caímos ou somos enredados. E aplicados à moral, significa qualquer coisa pela qual caímos no pecado ou pela qual somos emaranhados. O olho faz isso quando, deliberadamente, olha para uma mulher e a deseja. Arranca-o. Não se pode supor que Jesus pretendeu que isso fosse tomado literalmente. Seu objetivo era ensinar que os alvos mais queridos, se nos fazem pecar, devem ser abandonados, que por todos os sacrifícios e abnegações devemos vencer as más propensões da nossa natureza e resistir às nossas desonestas imaginações. É melhor para ti. Você ganhará com isso. Jesus insiste em afirmar que tudo que seja causa do pecado ou age para seduzir ao pecado deve ser eliminado completamente da nossa vida. Um dos teus membros se perca. É melhor negar a si mesmo a gratificação de uma paixão maligna, por mais que isso lhe custe, do que ir para o inferno para sempre. Teu corpo todo seja lançado no inferno. Teu corpo, com todas as suas insolentes e cruéis propensões. Isso constituirá uma pequena parte da miséria do inferno. O pecador será enviado para lá como ele é, com todo maligno desejo, toda irrestrita propensão, toda perversa e problemática paixão, e ainda assim sem possibilidade de gratificação. Temos nossas mais altas noções de miséria quando pensamos que um homem cheio de raiva, orgulho, malícia, avareza, inveja e luxúria, e sem oportunidade de satisfazê-las para sempre, ele vai sentir isso para toda a eternidade. E isso é tudo que é necessário para fazer um inferno eterno. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz pecar, corte-a e lança de ti, porque é melhor para ti que um dos teus membros se perca, do que o teu corpo todo vá ao inferno. A mão direita é selecionada pelo mesmo motivo que o olho direito, porque é um dos membros mais importantes do corpo humano para a maioria das pessoas. A ideia é que os mais queridos objetos terrestres sejam sacrificados em vez de cometermos pecado, que a abnegação mais rígida deve ser praticada e que o autogoverno mais absoluto deve ser mantido a qualquer sacrifício, em vez de permitir que a mente seja poluída por pensamentos profanos e desejos impuros. Mas como faremos na prática para nos libertar desses desejos impuros e pensamentos profanos? A melhor maneira de vencer essa tentação é fazer algo, encher a vida de tal ponto de obras e serviços cristãos que nenhum pensamento impuro tenha tempo de penetrar em nossa mente. Pensar tanto nos outros que chegamos a nos esquecer de nós mesmos, a nos desfazer de uma introspecção mórbida e doentia, nos concentrando em outros e não em nós mesmos. A verdadeira cura para os maus pensamentos é a boa ação. A segunda maneira é encher nossa mente com bons pensamentos. Como? Lendo a palavra e meditando nela, ouvindo e cantando louvores, ouvindo pregações cristocêntricas e evitando todo tipo de lixo que possa sujar nossa mente. Versículo 31. Também foi dito: qualquer um que se divorciar de sua mulher, dê a ela carta de divórcio. Foi dito. Ou seja, por Moisés, como está registrado em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 e 2. Onde lemos: quando algum tomar mulher e se casar com ela, se não lhe agradar por haver achado nela alguma coisa ofensiva, lhe escreverá carta de divórcio, e a entregará em sua mão, e a despedirá da sua casa. E saindo da sua casa, poderá ir e casar-se com outro homem. Quando Jesus estabeleceu essa lei para o casamento, a fez sob o pano de fundo de uma situação perfeitamente bem definida. Não houve um momento na história na qual os laços matrimoniais corressem um perigo tão grande de destruição quase total, como nos dias em que o cristianismo fez sua aparição na cena histórica.
Naquela época, o casamento e a instituição do lar estavam em perigo da desintegração e do colapso. O cristianismo entrou no mundo com um ideal de castidade, no casamento e fora dele, que anteriormente os homens não haviam nem sequer sonhado. Dê a ela carta de divórcio. O marido foi instruído a, se ele afastou a esposa, lhe dar uma carta de divórcio, que é um certificado do fato de que ela havia sido sua esposa e que ele dissolvera o casamento. Havia uma diferença considerável de opinião entre os judeus sobre as causas que permitiriam ao marido fazer isso. Uma de suas famosas escolas, a de Hillel, sustentava que isso poderia ser feito por qualquer causa, por mais trivial que fosse. A outra escola de Shammai sustentava que só adultério poderia justificá-lo. A verdade, porém, era que o marido exercia esse direito à vontade, que ele era o juiz no caso e despedia sua esposa quando e por qual motivo ele escolhesse. E por isso parecia ser conforme à lei em Deuteronômio. Jesus disse que isso era permitido por causa da dureza de seus corações, conforme será visto em Marcos, capítulo 10, versículo 5. Foi pela dureza de vossos corações que ele vos escreveu esse mandamento. Mas Jesus também afirma que no começo não era assim. Deus fez um único par e ordenou o casamento por toda a vida, conforme vemos em Marcos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Mas Moisés achou o povo muito endurecido. Há tanto tempo acostumado à prática e tão rebelde que, por uma questão de nomeação civil, ele achou melhor não tentar nenhuma mudança. Versículo 32. Porém eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a menos que seja por causa de pecado sexual, faz com que ela adultere. E qualquer um que se casar com a divorciada, comete adultério. A menos que seja por causa de pecado sexual, por conta da prostituição, comete adultério. Cristo trouxe o casamento de volta à sua intenção original e declarou que todo aquele que repudiar sua esposa, com exceção de uma única ofensa, deve ser culpado de adultério. Esta é agora a lei de Deus. Esta foi a instituição original. Esta é a única lei que produz paz e bons costumes, e que garante o respeito devido à esposa e o bem dos filhos. Aqueles, portanto, quem quer que sejam, divorciados por qualquer causa, exceto pelo único motivo aceitável, que é o de ter acontecido infidelidade matrimonial, ou por abandono por uma das partes, como veremos, se casarem novamente, estão, de acordo com as Escrituras, vivendo em adultério. E aprendemos que se a causa do divórcio for justa, a parte inocente será liberada do vínculo do casamento, para ter a liberdade de se casar novamente. Mas se o divórcio for feito sem justa causa, o casamento ainda subsiste e, consequentemente, ambas as partes, o inocente e o culpado, assim divorciados, cometem adultério e se casam novamente, assim como as pessoas com quem se casam. O que chama a atenção aqui? Embora nessas palavras seja conhecida apenas uma causa justa de divórcio, a saber, adultério, ainda assim o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente se separar, separe-se também. Em tal situação, o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão, mas Deus vos chamou para a paz. Nessa instrução, Paulo permite claramente outra ocasião para o divórcio, a saber, deserção maliciosa e obstinada de qualquer uma das partes, e isso porque é totalmente inconsistente com os propósitos do casamento. Mas aí entra a questão: e a violência dentro do casamento? Não é um forte motivo para um divórcio? A pessoa que sofre violência, geralmente a mulher, deve continuar sofrendo a violência e permanecer casada? A resposta a essas perguntas é que a violência é sim motivo para o divórcio, segundo a Bíblia. Aliás, não só para o divórcio, mas também para a denúncia à polícia, para que a justiça tome providência. Biblicamente, a violência dentro do casamento também se enquadra em 1 Coríntios 7,15, onde está escrito: mas se o descrente se separar, separe-se também. Paulo trabalha nesse texto a possibilidade de um cônjuge incrédulo abandonar o casamento. A palavra grega traduzida por se separar é chorizo, e significa separar, dividir, partir, quebrar em pedaços, separar-se de, despedir-se, partir e ir embora. Assim, a violência contra o cônjuge é um estágio avançadíssimo de desejo e uma decisão de separar que a outra pessoa está demonstrando através da violência física, psicológica ou moral.
E quem comete esse tipo de violência pode até ser um frequentador de igreja, até ser um pastor, mas realmente não passa de um incrédulo, um descrente, pois está desobedecendo várias passagens bíblicas, como Efésios capítulo 5, versículo 25, onde está registrado: maridos, amai as vossas próprias esposas, assim como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amai as esposas, e não as trateis amargamente. Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29. Assim os maridos devem amar as suas próprias esposas como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas a alimenta e a sustenta, assim como também Cristo a igreja. E também Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, assim como o Senhor. Quando o marido, por exemplo, agride a esposa, está claramente se separando dela, está quebrando o relacionamento, está indo embora do casamento com tal atitude, além de demonstrar que é um descrente. Neste caso, fica claro que a pessoa que sofre violência no casamento tem sim o direito de divorciar-se e não estará com isso indo contra a Bíblia. Está amparada pela orientação de Paulo, vista acima. Desta forma, quem sofre violência deve tomar uma atitude rápida, pois está totalmente debaixo do que a Bíblia ensina, caso queira se divorciar. Alguns costumam aconselhar pessoas que sofrem violência no casamento a perseverar, a crer que as coisas vão mudar. Cada caso é único, nunca podemos esquecer disso, mas normalmente esse é um mau conselho. Diante da violência, normalmente não há outro caminho senão de se afastar dessa pessoa e de perigos até maiores, pois quem agride pode muito bem até tirar a vida da pessoa se tiver a oportunidade. Afinal de contas, nós não vemos isso todos os dias no noticiário? Esse risco não deve ser corrido de forma alguma. Ninguém deve permitir violência dentro do casamento. No menor vestígio dela acontecer, deve haver conversa séria do casal, deixando claro que isso não será tolerado. E caso continue, providências sérias devem ser tomadas em todas as esferas possíveis, conforme Jesus mesmo ensina em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. Porém, se teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, toma ainda contigo um ou dois, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E se não lhes der ouvido, comunica à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, presta atenção, considera-o como gentio e publicano. Entretanto, não existe outros casos em que Jesus admita o divórcio. Um verdadeiro cristão deveria pedir a Deus a graça de suportar paciente e silenciosamente as imperfeições da sua esposa ou do marido, do que pensar nos meios de se separar dela e vice-versa. Mas aí vem a pergunta: mas o divórcio foi permitido por Moisés? Sim, pela dureza de seus corações era permitido. Mas o que era permitido a um coração incircunciso entre os judeus não deveria servir como regra para um coração em que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo. E mesmo no Antigo Testamento, Deus já tinha registrado o seu desejo em Malaquias, capítulo 2, versículo 15 e 16. Guardai-vos, pois, em vosso espírito, e ninguém de vós seja infiel à mulher da vossa juventude, porque o Senhor Deus de Israel diz que ele odeia o divórcio, e quem cobre a sua roupa de violência, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que formam uma conexão matrimonial no temor e no amor de Deus e sob sua direção, nunca precisarão de um divórcio. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.